Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para você, chegando aqui nesse vídeo para falar de futebol mais uma vez, depois de 2 semanas, semana retrasada a gripe me deu uma derrubada aí, não consegui fazer um vídeo para vocês aqui falando aí da classificação, das classificações de Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil, né, e outras coisas. Vamos falar da rodada do final de semana no Brasileirão, Série A, B e C. C também tem a Tombense, né, que infelizmente é a lanterna do campeonato, perdeu neste final de semana e infelizmente está caminhando a passos largos aí para cair para a Série D. Faltam 3 rodadas, tem que ganhar as 3 e torcer para alguns outros resultados, mas está muito difícil. Na Série B, no sábado, o América enfrentou o Remo, né, em casa, no Independência, onde teve ingressos de graça, famoso 0800, não lotou completamente o Independência, mas a torcida compareceu um pouco mais do que vinha acontecendo nos jogos no Horto, né? Um pênalti aos 5 minutos cometido pelo Matheus Mendes, o Remo abre 1-0 com o Marrone, ex-Atlético, e aí pouco incomodou o Remo no primeiro tempo. A partir daí o América começa a dominar um pouco o jogo, tem mais posse de bola, tem mais finalizações, isso aí na partida toda, chegou a finalizar 18 vezes, o Remo bem menos, mas não conseguiu traduzir isso em gol, né? E algumas peças, mais uma vez, não rendendo tão bem assim. O América finalizou bastante, criou bastante jogadas, né? E com certeza finalizando mais, mas a pontaria, mais uma vez, não foi no alvo, não foi correta, o goleiro adversário trabalhou pouco, e o América não conseguiu nem sequer empatar, e colocando uma pressão a mais, e porque pela primeira vez o time entra na zona de rebaixamento para a Série C, e agora começa a ficar mais complicado ainda, né? Estamos já no retorno, e o time não joga bem, e sem treinador fixo, o Giacomini é considerado interino, e o time precisa melhorar para sair dessa zona de rebaixamento. A América, que tem a pior defesa ao lado do Amazonas, que é o próximo adversário da equipe na próxima sexta-feira, dia 15, lá em Manaus. Quem sabe o América possa voltar a vencer no campeonato e talvez já sair da zona de rebaixamento, assim como fez o Atlético em algumas rodadas, né? E nessa terça enfrenta o CRB em Alagoas. Passando para o domingo no Campeonato Brasileiro da Série A, em São Januário, Vasco e Atlético se enfrentaram às 4 da tarde e com um gol aos 38 segundos do primeiro tempo, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até agora, o Atlético abriu o marcador, né? Gabriel Menino, um belo chute de fora da área, mas em pouco tempo o Vasco começou a gostar do jogo, passou a finalizar um pouco mais e aos 17 num pênalti bobo, né? Marcado aí pelo árbitro, que teve que ir ao VAR. O impressionante é o cara não marcar isso em campo. Para mim foi pênalti. Coelho, ele é imprudente, né, como alguns comentaristas já falaram, mas infelizmente o cara precisa do VAR para ir lá ver, e ele estava de frente para o lance, e aí o Vasco não tem nada com isso, o Verratti empata o jogo. O primeiro tempo equilibrado, acho que no segundo o Atlético diminui um pouco o ritmo e espera um pouco o Vasco, tentando sair no contra-ataque. O Vasco, que tem uma baixa qualidade técnica, também não consegue fazer o seu gol, e aí os dois times, eu diria que o jogo cai bastante, né? Tem gente que gostou do jogo, eu particularmente acho que não foi um jogo tão bom assim. Everson salvou umas 2, 3 vezes, e o Léo Jardim também. O Atlético aí que teve 17 finalizações e o Vasco 15, né? Cada goleiro trabalhou aí 3 vezes nessa partida. O Atlético agora na quinta-feira é Copa do Brasil e enfrenta o Godoy Cruz às 19 horas na Arena MRV. Algumas peças no jogo de ontem, acho que mais uma vez estiveram mal, né? É o caso de Júnior Santos, é o caso de Rony, que entrou jogando. O Cuca poupou alguns jogadores, né? Poupou o principal do time, que é o Hulk, que nem viajou, mas o Rony, ele é um cara que, assim, no popular, ele quebra, né, a bola, ele recebe, ele às vezes parte em correria, e para finalizar, muitas finalizações para fora. Ontem o Atlético mandou várias finalizações lá na Lua, né? O time que teve oportunidades criou, mas as finalizações mesmo não foram as melhores. Inclusive Biel no segundo tempo perdeu um gol na pequena área, né? Acho que o Jardim já estava batido e era só o Biel conseguir tocar direito para a bola para o fundo do gol, e não conseguiu. E aí são 2 pontos que podem fazer falta,
Eu acho que a equipe do Galo é um elenco muito superior tecnicamente à equipe do Vasco. Mas é sempre difícil jogar em São Januário, aquele clichê todo de sempre. E aí o Atlético pelo menos conseguiu um ponto, né? Às 18h30 no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Santos, né? E num enredo muito parecido com aquele jogo contra o Ceará, o Cruzeiro abre o marcador, toma a virada. E no primeiro tempo, principalmente, o Cruzeiro, que abriu o marcador aos 43 com o Fabrício Bruno, teve muitas oportunidades de fazer o segundo ou terceiro gol, né? No caso, fazer um gol antes deste aí, do Fabrício. E o goleiro Gabriel Brazão, ele acabou intervindo aí, salvando o Santos umas 3 vezes. Um primeiro tempo onde praticamente só deu Cruzeiro, né? No finalzinho do primeiro tempo o Neymar tem uma finalização e manda para fora, mas o Cruzeiro teve bastante oportunidades e aí desperdiçou. E no segundo tempo equilibrado, no início, inclusive até o empate do Santos. O Cruzeiro logo depois faz um gol, na minha opinião não foi falta, né? Assim como no jogo do Atlético, um lance que o juiz está de frente para o lance, ele não marca, deixa seguir, porque aquele lance ali tem corriqueiramente no futebol, né? Todo jogo é um contato que sempre acontece. Alguns não marcam falta, outros marcam, e aí sai o gol, ele precisa ir lá no VAR, e o VAR indica a revisão e ele acaba anulando. O Wilton Pereira Sampaio, eu que não sou muito fã desse árbitro, anula o gol. E aí eu acho que o Cruzeiro talvez até sente um pouco essa situação. O Léo Jardim abre o time, coloca Gabriel Barbosa, o time se abre um pouco mais, tira um volante. E aí no fim do jogo, depois de algumas tentativas dos dois lados, o Cruzeiro tem mais finalizações também nesse período, o time do Santos acaba no contragolpe, que começa lá com o goleiro, né? O goleiro toca a bola lá na esquerda, Guilherme domina, lança o Cabadeiro na entrada da grande área, que manda para o fundo do gol, virando a partida no Mineirão. Segunda derrota aí do Cruzeiro no Mineirão, seguida no Brasileiro, né? E aí agora tem que recuperar na outra segunda-feira contra o Mirassol, que vem fazendo um campeonato até surpreendente para muita gente, para mim também, porque tá ali entre os primeiros colocados, ali na 6ª posição, agora depois dessa rodada do final de semana. A gente percebe que o Cruzeiro vem jogando um primeiro tempo de muita intensidade, né? Já tem um tempo, finaliza bastante, consegue chegar às vezes ao gol, na maioria das vezes consegue chegar a um gol no primeiro tempo, e no segundo tem caído bastante, né? Eu já falei em outras oportunidades até na TV, eu acho que o Cruzeiro precisa aí de 2 a 3 reforços para conseguir manter um elenco competitivo e não descer demais o nível, né? E perder alguns jogos, tropeçar em outros jogos, como vem acontecendo aí nas últimas rodadas, apesar da vitória no Rio contra o Botafogo. E também tem certas dificuldades de jogar com times mais fechados, né? Ontem nem foi o caso, tanto assim. Acho que o Santos abriu, o Santos queria vencer, né? Jogando aí porque ainda está perto da zona de rebaixamento, um time precisando da vitória, e o Santos não jogou assim como os outros, tão fechadinho assim. Mas o Cruzeiro vem tendo dificuldades no segundo tempo. Acho que o time vem cansando, e quem tem entrado nem sempre tem suprido, né, aquilo que o time titular vem apresentando, principalmente na etapa primeira de partida. Na minha opinião, como eu já falei, o segundo gol do Cruzeiro, ele não foi falta, né, na minha visão, mas assim, todo mundo tem juiz que tem marcado, tem juiz que não marca, e aí precisaram do VAR, chamou o Wilton, e o Wilton, que ontem, mais uma vez, não esteve nos seus melhores momentos, né? Cássio até reclamou no final da partida, e no final aí, esse gol poderia ter feito diferença, mas também poderia ter ficado um 2 a 2, né? É muito fácil falar que se tivesse feito, talvez o Cruzeiro venceria, mas também poderia, assim como saiu o gol no final, o gol do Santos ter decretado um empate. Mas o Cruzeiro precisa melhorar em certos aspectos para que consiga manter o ritmo e manter o nível, principalmente em casa, né, que pode ser fundamental no Brasileiro. E agora permanece na 2ª posição, mas 3 pontos atrás do Flamengo, que ainda tem jogo a menos. Falando de tênis rapidinho, nessa semana a gente está na 2ª semana do Cincinnati Open, o aberto Masters 1000 de Cincinnati, né? 2ª semana já, essa segunda estamos nas 16avos de final, tanto do masculino quanto do feminino, competição antecedendo a US Open aí nas próximas semanas. Na Fórmula 1 estamos de férias,
voltando lá no final do mês de agosto. E aí depois a gente volta a falar também de velocidade por aqui. No meio de semana, como eu já disse, é Copa Sul-Americana para o Galo. O Cruzeiro descansa, podendo aí recuperar alguns jogadores para descansar, né, contra o Mirassol na outra semana. Cruzeiro que terá 3 desfalques. Ontem 3 jogadores tomaram o terceiro amarelo, né? Kaique, Romero e Christian não jogam a próxima partida contra o Mirassol. Voltamos nos próximos dias, falando aí de Sul-Americana e outros esportes. Valeu, um abraço!